Olá! Todos nós sabemos a importância das vacinas para nos proteger de inúmeras doenças: poliomielite, sarampo, cachumba, febre amarela e muitas outras. Por isso, elas nos acompanham desde os primeiros meses da nossa vida até chegarmos à terceira idade. As vacinas são importantes, pois garantem proteção não só à nossa saúde, mas também daqueles com quem convivemos, família, amigos, parentes, e podem erradicar doenças, como aconteceu com a varíola. Existem vacinas de vírus vivos atenuados, aquelas em que se usam as toxinas ou os micro-organismos inativados que causam doenças, além de outras tecnologias que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Agora, vamos contar como uma vacina é produzida e o caminho que ela percorre até chegar aos postos de saúde de todo o Brasil. Vamos explicar tudo. Antes de mais nada, é preciso produzir o ingrediente farmacêutico ativo, IFA, ou concentrado vacinal, que nada mais é do que a matéria-prima da vacina, normalmente composta por vírus e células. Feito isso, vamos ao que chamamos de processamento final da vacina, que inclui as etapas de formulação, invase, liofilização, rotulagem e embalagem. Calma! Vamos falar de cada uma delas e ficará fácil de entender. Na formulação, são adicionados ao concentrado vacinal os componentes que vão estabilizar a vacina e diluir a concentração do vírus, no caso de vacinas virais, ou do polissacarídeo, no caso de vacinas bacterianas, na fração ideal para ser aplicada nas pessoas. É no invase que a vacina sai de grandes tanques de aço inox para os pequenos frascos de vidro, os mesmos que você vê quando vai ao posto de saúde. Após os frascos receberem a vacina, eles são fechados com uma rolha de borracha. Para as vacinas líquidas, este fechamento é total e os frascos são encaminhados para a recravação, ou seja, para receber um lacre de alumínio. Existem também as vacinas liofilizadas, em que o líquido é transformado em uma espécie de pastilha para conservar as suas propriedades. A partir do invase, elas são fechadas apenas parcialmente e os frascos são levados para um equipamento chamado liofilizador, que faz essa transformação. Após a conclusão do ciclo de liofilização, os frascos são fechados totalmente com as rolhas de borracha. E agora, vamos para a última etapa do processamento final, ou da produção de uma vacina, a rotulagem e embalagem. Essa etapa é simples, como o próprio nome diz. É quando os frascos recebem os rótulos com a identificação da vacina, número de lote, data de fabricação e validade, e outras informações importantes. Então, são colocados nos cartuchos que nada mais são do que caixinhas que protegem os frascos. As vacinas liofilizadas, para serem aplicadas, precisam de um diluente, composto normalmente por água para injetáveis, que são colocados em ampolas. Mas antes das vacinas e dos diluentes serem totalmente embalados, são retiradas amostras que seguem para rígido controle de qualidade, que garante a segurança e eficácia daquela vacina que será aplicada nos postos de saúde. Então, os cartuchos são colocados em caixas e depois transferidos para o almoxarifado de biomanguinhos até os resultados do controle de qualidade ficarem prontos, liberando os lotes para distribuição. Dali, partem para o almoxarifado central do Ministério da Saúde para que de lá possam seguir para os estados e municípios, chegando aos postos de saúde de todos os cantos do país. Vale lembrar que, além dos testes de qualidade, toda e qualquer vacina precisa, antes de ser oferecida à população, ter o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Portanto, vacinar-se é seguro e é um ato de amor com você e com o próximo. Quando você se protege, quem está ao seu lado também fica protegido. Fique atento ao calendário de vacinação e mantenha sua caderneta em dia. Olá! Você sabia que o tempo de desenvolvimento de um novo medicamento pode durar até 12 anos? Antes do medicamento chegar às farmácias, ele passa por uma série de pesquisas e testes com o objetivo de comprovar sua qualidade, segurança e eficácia.
Os testes são divididos em duas etapas: estudos pré-clínicos e estudos clínicos. Na etapa de estudo pré-clínico, as moléculas são testadas em dois sistemas, in vivo e in vitro. O sistema in vitro refere-se ao estudo realizado a partir de equipamentos laboratoriais e que não envolve a utilização de seres vivos, ao contrário do sistema in vivo, que utiliza seres vivos para a realização dos testes. No estudo pré-clínico, são realizados testes em animais, como por exemplo, ratos, camundongos ou coelhos. Após a realização dos testes, é possível obter informações importantes sobre as propriedades físico-químicas dos compostos, como a solubilidade, a estabilidade, o peso molecular e a estrutura química, além das propriedades farmacológicas e toxicológicas do fármaco. Após a conclusão e aprovação do estudo pré-clínico pela agência reguladora, inicia-se a segunda etapa, os estudos clínicos. Os estudos clínicos são divididos em 4 fases. A fase 1 consiste na utilização do fármaco por seres humanos saudáveis e que não apresentam a doença para o qual o futuro medicamento será indicado. Nesta etapa, cerca de 20 a 100 indivíduos participam do teste. O objetivo dessa fase é saber um pouco mais sobre a via de administração que o medicamento será aplicado, a interação do medicamento com outros fármacos e alimentos e também a quantidade que será utilizada. Já na fase 2, o fármaco é administrado entre 100 a 300 indivíduos que apresentam a doença para o qual o medicamento será indicado. Na fase 2, são avaliados os resultados sobre a eficácia do medicamento para o tratamento da doença. Após a conclusão da fase 1 e 2, inicia-se a fase 3, que, diferente das demais, é necessário um longo período de testes e um número muito maior de pessoas, podendo chegar a um total de 10.000 indivíduos. Nesta etapa, é realizada a comparação entre o medicamento teste e outros medicamentos já existentes para o tratamento do mesmo problema. Neste estudo, os pacientes são divididos em 2 grupos. O grupo 1 recebe o medicamento padrão, já existente no mercado. Em alguns casos, quando o medicamento a ser testado é considerado novo, o grupo 1 recebe um placebo, uma substância que não possui efeito farmacológico. Por outro lado, o grupo 2 recebe o fármaco que será testado. A partir daí, é possível obter maiores informações a respeito da segurança e eficácia do medicamento. Caso os resultados da fase 3 sejam positivos, todos os documentos necessários são reunidos e enviados para a agência reguladora, que irá avaliar e aprovar ou reprovar o processo de registro do medicamento. Se o medicamento for aprovado, inicia-se a fase 4, também conhecida como farmacovigilância. Nesta etapa, o medicamento já está sendo comercializado em farmácias ou distribuído em postos de saúde e hospitais. Na fase 4, o medicamento é utilizado por uma grande população, muito maior do que nos estudos anteriores. Portanto, é realizado o acompanhamento do surgimento de novos efeitos terapêuticos relatados pelos pacientes, bem como novas reações adversas. Estima-se que de 100.000 moléculas descobertas, apenas 250 moléculas chegam até a fase pré-clínica. Após os estudos pré-clínicos, apenas 5 moléculas são testadas no estudo clínico e apenas uma molécula se torna um novo medicamento.